Bom dia! Mais uma semana em que a gente vai estar conversando algumas coisinhas para que a sua vida possa ser mais extraordinária, para a gente já começar a semana aqui com o pé direito, cheia de coisas boas aí que estão te esperando por você. Eu sei que dentro de você existe um desejo, existe uma vontade de que as coisas sejam melhores. E eu vou te falar uma coisa: você não está errada e você não precisa se sentir culpada por isso, por querer algo assim, por desejar algo a mais para sua vida. Porque, gente, muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida e a gente acaba deixando de sonhar. A gente esquece como é, a gente se culpa quando a gente pensa em coisas diferentes. A gente se sente culpada, como se a gente fosse até mesmo ingrata com as coisas, como se a gente não desse valor para as coisas que a gente já conquistou até agora. Mas sonhar, mas desejar, mas querer algo melhor é muito além disso. Por quê? Quanto melhor você estiver, quanto melhor estiver a sua vida, mais ainda você vai poder ser instrumento de melhora para o outro. Mais ainda você vai poder ser luz para outras pessoas. Por isso que eu falo, quanto mais você se conhecer, mais longe você vai. Quanto mais você estiver bem com você mesma, melhor a sua vida vai ser. Mais você vai dar o seu melhor para as pessoas que contam com você. Mais você vai conseguir transbordar na vida dessas pessoas que são tão especiais, são tão queridas para você. E hoje aqui eu vou falar um pouquinho, eu comentei com vocês que eu ia falar sobre o tema de uma palestra que eu fiz na semana passada, que o pessoal se identificou muito, que é como ser mais autoconfiante em 3 passos. Tive bastante assim depoimentos, assim o pessoal se identificou. E no que consiste ali? Eu sei que aqui a gente não vai ter tempo para isso, mas eu vou falar assim de forma bem assim, eu vou explicar para vocês como que é. Porque eu desenvolvi um método que eu uso aqui na Mentoria Despertar, então todo mundo que passa pela Mentoria Despertar tem acesso a esse método, que consiste de alguns passos para que você atinja os seus objetivos. E entre eles a gente precisa passar pela questão da autoestima e da autoconfiança. Por quê? Volto a falar, quanto melhor você tiver com você mesma, quanto mais consciente você tiver de tudo aqui, todo o seu interior, seus conflitos internos, aquelas questões aqui que a gente sente aqui dentro e que muitas vezes a gente não fala para ninguém. Quanto mais a gente tiver esse conhecimento, esse entendimento, mais a gente vai conseguir transbordar, mais a gente vai conseguir dar o nosso melhor na vida de tantas pessoas, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja na nossa casa, seja nas nossas amizades, enfim, em todas as áreas. Porque eu sempre falo aqui, você não precisa escolher apenas uma área para você ser feliz. Você pode ser feliz em todas as áreas da sua vida. Você pode ser realizada em todas as áreas da sua vida, tá? Então, eu vou aqui o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo aqui desses 3 passos? O primeiro passo é a gente resgatar. A gente resgatar a sua essência, resgatar quem você é de verdade. Eu sei que muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai resolvendo os desafios, os problemas que surgem, e vem aquela sensação que a gente se perdeu da gente mesma. E isso, gente, infelizmente, tem sido um sentimento muito comum. Muitas pessoas têm se sentido assim. Ah, eu preciso me encontrar. Ah, eu preciso saber quem eu sou de verdade. Quantas pessoas têm essa sensação? E muitas vezes a gente vai buscando respostas, a gente vai buscando entender um monte de coisa que acontece com a gente. A gente vai, até eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ela falou assim, Grazi, eu tô atirando para todo lado. Por quê? Porque eu preciso me encontrar, preciso fazer algo que faça sentido para mim. E quantas vezes a gente se encontra nesse momento, nessa situação, nesse lugar, né? A gente fica atirando para todo lado, a gente fica em busca de respostas, mas a gente não percebe que muitas das respostas que a gente procura estão aqui dentro.
a gente não percebe que aqui, né, e aqui na nossa mente e no formato do nosso corpo, a gente já tem muitas respostas para a gente entender os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos conflitos internos, né? Eu sei que tem muito conflito aí, tem muita coisa aí que pega, que às vezes você não entende. Nossa, mas por que que naquela situação, com aquela pessoa, eu agi de um jeito, com tanta sabedoria, e em outra eu me descontrolei, eu não soube me portar, não soube falar, não falei certo, né? Falei o que não devia. Por quê? Porque muitas vezes a gente entra nesses conflitos assim e a gente não entende, né? Então, o primeiro passo é a gente entender tudo isso, a gente se reconectar, né? A gente resgatar ali quem a gente é no mais íntimo da gente, resgatar a sua essência, para você, assim, ficar em paz com você mesma. Quantas vezes a gente acaba querendo ser alguém diferente do que a gente é? A gente fica tentando se encaixar ali em formas ali, né, que não são as nossas. A gente fica tentando se encaixar em espaços, em lugares que a gente não cabe. E aí fica aquela sensação que tem alguma coisa errada. E muitas vezes a gente nem percebe. Por quê? Porque lá na primeira infância a gente entendeu, a gente aprendeu que essa seria a forma que a gente receberia o amor, que a gente seria amada. E aí a gente vai se moldando às expectativas das pessoas, ao que a gente acha que as pessoas esperam da gente, para a gente ali naquela situação, naquele ambiente, para a gente sentir que a gente é amada, né? E isso muitas vezes traz esse peso emocional para a gente, porque a gente acaba sendo alguém que a gente não é. Fica aquela sensação até que a gente está usando uma máscara, né? Você já se sentiu assim? Quantas vezes a gente se sente assim? A gente tem essa sensação, essa impressão, que a gente acaba não se mostrando de verdade para as pessoas. Porque lá no fundo a gente acha que se as pessoas verem o que tem aqui dentro, elas não vão querer estar com a gente. Então, a primeira etapa é justamente a gente ter esse resgate, essa reconexão aí com você mesma, resgatar sua essência, quem você é, a gente reconectar tudo isso. A segunda etapa é justamente a gente reforçar. Reforçar as suas habilidades, reforçar o que você faz bem, né? Eu sei que você tem muitas habilidades aí dentro de você que você nem imagina, sabe? Tem muita coisa que você faz bem, que as pessoas até já te elogiaram, já te falaram, e talvez você não percebeu, ou você não deu atenção, você achou que a pessoa estava falando aquilo para te agradar, né? Quantas vezes a gente recebe um elogio e a gente acha que a pessoa está falando só para agradar? Então, a gente reforçar essas habilidades, você saber principalmente das suas habilidades, que está ali no primeiro passo, e você repetir isso muitas vezes. O seu cérebro aqui precisa se acostumar que você consegue alcançar desafios, que você faz coisas muito bem. Então a gente tem que dar esse comando mesmo, gente. Isso daí até é ciência, neurociência, para a gente ir acostumando o nosso cérebro que a gente consegue, que a gente, que a gente é capaz, sabe? Porque muitas vezes a gente passa o dia, grande parte do nosso dia, só falando coisas negativas a nosso respeito. E aí a gente, lá no fundo, a gente não acredita. Aí a gente vai falando assim, ah, mas Grazi, eu não sei porque, até uma pessoa me falou isso esses dias. Ah, Grazi, tudo que eu tento fazer, assim, nada dá certo. Eu já nem tento mais, porque eu já me frustrei muito. Todos os projetos, todas as tentativas, nenhuma deu certo. Mas por quê? Porque lá no fundo você não acreditava. É claro que existem as habilidades técnicas, a gente precisa estudar, a gente precisa se aprimorar. Só que quantas vezes a gente faz cursos e mais cursos e a gente não sai do lugar? Por quê? Porque a gente não está confiando no nosso potencial. A gente já começa a fazer algo achando que não vai dar certo. Aí não vai dar certo mesmo. Então, esse é o segundo passo, gente. A gente trazer esse reforço aqui que você é boa naquilo, que você faz muito bem, né? As coisas que você faz bem e você não percebe, as habilidades que você tem
e que você não percebe, que você não sabe, ou que você não dá bola, que você não dá atenção. A gente precisa ter o olhar para isso, para que você vá tendo mais repertório, para que você vá tendo mais essa habilidade aqui, vai reforçando essas suas habilidades para você ir se acostumando e depois ir se desafiando a criar novas habilidades. E por último, o terceiro passo é a gente estimular. Então, a gente estimular tudo isso aí, essas habilidades que você descobriu já, né, aqui no passo a passo. Isso, gente, é tudo um método, né? Então, assim, eu estou falando aqui para vocês conhecerem, para vocês entenderem, mas tem toda uma técnica por trás que eu vou te conduzindo para você enxergar tudo isso, sabe? Porque eu sei que na maioria das vezes que eu pergunto para as minhas clientes, ah, fulana, o que que você faz bem? A maioria não sabe responder. A maioria das minhas mentoradas não sabe responder o que, que você faz bem, qual que é a sua grande habilidade. Então, a gente precisa estar atenta a isso. E a gente precisa estimular isso aí dentro de você. Então, a gente traz esse estímulo, essa capacidade ali que você realmente consegue, que você realmente pode. Como eu falei, você precisa ir se acostumando a fazer as coisas que você é boa, você precisa se acostumando até a que você pode ter novos desafios, que você pode fazer coisas diferentes, que você pode ir um passo além. E nessa fase da gente estimular, também vem aqui a questão da gente sonhar, da gente desejar, da gente se imaginar vivendo aquilo. Quantas vezes, como eu falei hoje no comecinho, quantas vezes a gente se culpa quando a gente deseja algo diferente. A gente se culpa quando a gente quer ir um passo além. E aí a gente mesmo já se encolhe. A gente mesmo já para perante aquele desafio, aquela oportunidade, porque a gente pensa, ah, isso não é para mim. Ah, isso, né, eu vou deixar para outra pessoa. E quantas oportunidades você já deixou passar na sua vida porque você não confiou em você mesmo? Então, a terceira etapa é justamente a gente estar estimulando isso em você, de você voltar a sonhar, de você voltar a se imaginar tendo uma vida melhor, uma vida diferente, uma vida com mais amor. Quando eu falo aqui, gente, de ter uma vida melhor, tal, não significa, não é só questão financeira, sabe? É uma vida uma vida que você sinta que ela vale a pena ser vivida, uma vida em que você se sente mais feliz, mais realizada, né? E isso é o principal, sabe? E aí, essa vida que você sabe que você está cumprindo o seu papel, essa vida que você tem a consciência que você está desempenhando, cumprindo a sua missão, que você está dando o seu melhor para as pessoas, que você está sendo agente de transformação na vida de outras pessoas, mesmo que essas pessoas sejam seu marido e seus filhos, por exemplo. Sabe, não precisa ser aquela questão de você arrastar multidões. Se for a sua missão, se for o seu propósito, tudo bem, mas se não for, tudo bem também, sabe? Então, esse terceiro passo, essa terceira etapa é a gente resgatar essa habilidade de sonhar, a gente estimular isso aí dentro de você, para que você vá expandindo seus horizontes, para que você vá se abrindo cada vez mais a coisas novas, a coisas melhores, a coisas maiores para você. Porque tudo isso, se você quiser, você pode se apossar disso, porque isso é um propósito divino para você, para sua vida. Então você usa tudo isso, sabe, a seu favor, usa esses talentos aí, essas habilidades, tudo isso que você já tem aí dentro de você e talvez está só faltando você abrir uma portinha aqui para sair tudo para fora, para você trazer essa sua luz, esse seu brilho, tudo isso para você trazer para essas pessoas que você convive, que eu volto a falar, como eu sempre falo, as pessoas que você convive merecem o seu melhor. Talvez você esteja dando migalhas para essas pessoas. Talvez você esteja se doando, você esteja fazendo tudo de qualquer jeito. Mas a gente pode resgatar tudo isso em você. A gente pode trazer essa leveza, essa luz aí para brilhar ainda mais para mais pessoas. Porque eu tenho certeza que se você
se abrir. Se você vier nessa jornada, você não vai se arrepender, sabe? Porque você vai se sentir muito mais consciente, muito mais realizada, muito mais assim que você, aquela sensação, como eu falei, que você está cumprindo o seu propósito. E isso tudo está disponível para você. E que essa semana, então, você possa ir olhando esses passos, ir se reconectando com você mesma, que você possa ir estimulando, que você possa ir reforçando também as suas habilidades. Vai prestando atenção o que você faz bem, o que as pessoas falam para você, o que as pessoas te elogiam. Começa a prestar atenção, começa a ter esse olhar assim e vai estimulando você a ir cada vez mais longe, a ir cada vez um passo além na sua vida, na sua história, que eu tenho certeza que vai ser uma jornada, uma vida aí muito bonita, uma vida que vale a pena ser vivida. Um beijo, boa semana para vocês. A gente se encontra semana que vem. Tchau.